Seja bem-vindo ao canal Mídia Fantasy. Apoie o canal, curta e não esqueça de se inscrever para receber mais audiolivros de nossa autoria. Capítulo 4. A Marca do Açougueiro. As lâmpadas de gás tremeluziam sob o vento frio da madrugada, lançando sombras nervosas sobre os becos sujos do Bronx. O detetive Arthur O'Malley andava com passos firmes em direção ao açougue da família Rizzo, na 144ª com a Brook Avenue. O letreiro de madeira, Carne Fresca Rizzo, balançava com rangidos lúgubres, como se lamentasse cada segredo guardado ali dentro. Frank Rizzo era conhecido por 2 apelidos. O primeiro era o açougueiro, por razões óbvias. Cortava carne como ninguém. O segundo era Frank das Costelas, pelo método favorito com que quebrava joelhos de devedores ou traidores, com um cutelo. Sua lealdade a Salvatore Donati era absoluta, quase religiosa. Era hora de bater a porta. A loja estava fechada, mas luzes tremeluziam na parte de trás. O'Malley contornou o prédio e encontrou a porta lateral entreaberta. Puxou a pistola automática, segurando a baixa, com a experiência de quem já vira a morte virar a esquina. Ao entrar, foi recebido pelo som seco de carne sendo batida no mármore. Um homem corpulento, sujo de sangue até os cotovelos, fatiava uma peça de boi com precisão quase artística. O cheiro de carne crua dominava o ambiente. "Que surpresa!" disse Frank sem se virar. "A polícia finalmente se importa com carne estragada? Só quando ela vem com um buraco de bala e um recado escondido", respondeu O'Malley, guardando a arma. "Preciso de respostas, Rizzo, sobre Marco Rossi." Frank soltou o cutelo na tábua com um estalo metálico, virou-se e sorriu. Era um sorriso torto, torturado, como se o rosto não estivesse acostumado a expressar leveza. O calmo? Não era amigo meu? Fazia pizza? Não problemas. E mesmo assim, acabou morto, com uma fatia cara demais ao lado. Tipo de provocação que combina com você, Frank? Um recado com molho e pólvora. Frank enxugou as mãos num pano imundo e caminhou até o balcão. Apontou para a prateleira de especiarias e queijos atrás dele. Esse tipo de queijo, Caciocavallo Podolico. Difícil de encontrar, fácil de rastrear. Só 3 fornecedores na cidade. E um deles vende direto para mim. Quer ver as notas fiscais? O'Malley piscou. Frank estava cooperando. Ou fingindo muito bem. "Mostre." Frank puxou uma caixa de madeira cheia de papéis. Começou a revirá-los, jogando recibos sobre a mesa. Depois de alguns segundos, parou e apontou para um em específico. "Aqui, 3 blocos entregues no mês passado. Um pro clube do Donati, outro pro restaurante da irmã dele e o último para a pizzaria do Rossi." O'Malley sentiu o estômago revirar. Então Marco tinha acesso ao queijo. A provocação podia não ser de fora. Ou ele deixou aquilo propositalmente? Frank notou a hesitação do detetive e inclinou-se sobre o balcão, voz mais baixa. "Ouve aqui, irlandês. Se eu quisesse mandar um recado, o homem teria sumido, sem corpo, sem pizza, sem nada. Eu não deixo pistas. Quem matou o Rossi quis ser visto." "E por quê?" "Porque alguém queria confusão. Queria mexer no vespeiro, talvez para distrair o Donati, talvez para acertar alguém mais em cima na cadeia. Mas não fui eu." "E você sabe quem foi?" Frank hesitou por um segundo. Um traço de dúvida cruzou seu rosto. "Tem gente nova no bairro, forasteiros, sicilianos que não respondem a ninguém, nem ao Donati. Um deles passou por aqui há 2 semanas. Queria saber se eu contratava entregadores. Mas o sujeito tinha olhos de quem não entrega nada, só cobra. O nome que deram era Dottore." "Doutor?"
E não era médico de hospital, se é que me entende. O'Malley anotou o nome. A trama começava a alargar. Se um novo grupo estava tentando sabotar Donati, o assassinato de Marco podia ser o primeiro passo de uma guerra de sombras. E Isabela talvez soubesse disso antes de todos. Antes de sair, Frank disse algo que ficou ressoando na mente do detetive. Se continuar cavando, vai encontrar ossos que ninguém quer ver desenterrados, O'Malley. Gente grande, gente que faz o Donati parecer um coroinha. Lá fora, a cidade parecia respirar mais pesada. O detetive sentia que o caso estava prestes a sair do controle. E o que vinha pela frente não era apenas sobre uma pizzaria, um informante e um assassinato estilizado. Era sobre poder e guerra. Capítulo 5. O Homem da Fotografia. O detetive Arthur O'Malley cruzou as portas rangentes do Arquivo Criminal Central no sul do Bronx, com a mente pesada pelas palavras de Frank Rizzo. Dottore. O nome não saía de sua cabeça. Um pseudônimo? Um apelido? Na guerra silenciosa da máfia, nomes eram máscaras, e esse parecia feito sob medida para confundir. Ao entrar, o cheiro de papel velho e café requentado o envolveu como um cobertor sujo. Atrás de uma pilha de pastas e fichários estava Gladys, a arquivista de meia-idade que fumava como uma locomotiva e conhecia mais criminosos pelo sobrenome do que a própria polícia. Arthur O'Malley, disse ela sem olhar. Achei que tinha morrido ou se aposentado. Ou as duas coisas. Bom te ver também, Gladys, respondeu ele, tirando um maço de cigarros do bolso e oferecendo um. Preciso de um favor. Ela aceitou o cigarro com um resmungo e acendeu com um fósforo estalando. Sempre precisa. O'Malley puxou uma pequena foto do paletó. Tinha sido recuperada de uma das gavetas de Marco Rossi. Mostrava 3 homens ao lado de uma caminhonete carregada de caixas. Provavelmente bebidas contrabandeadas. Um deles era claramente Marco, mais jovem. Os outros 2, desconhecidos. Reconhece alguém aqui? Gladys pegou a foto com dedos engordurados de nicotina e estreitou os olhos. O da esquerda é Marco, claro. O do meio, acho que vi esse rosto num dossiê de 1926, Operação Colarinho Branco. Mas o da direita? Espera aí. Ela se levantou, rangendo como as gavetas dos arquivos, e desapareceu entre os corredores. 10 minutos depois, voltou com uma pasta verde, marcada com um selo vermelho. Confidencial. Acesso restrito. Você não viu isso aqui, entendeu? O'Malley assentiu. Gladys abriu a pasta e revelou uma ficha com a foto do mesmo homem da direita. O sorriso era o mesmo da fotografia de Rossi. Um olhar afiado, frio. Nome: Matteo Santucci. Apelido conhecido: Il Dottore. Nacionalidade: italiana, Sicília. Registro conhecido: extorsão, tortura, desaparecimentos. Afiliado a nenhuma família reconhecida. Observações: provável agente autônomo ou emissário externo. Suspeito de assassinatos políticos na Sicília e em Buenos Aires. Última aparição registrada: Nova York, outubro de 1928. É ele, disse O'Malley. Il Dottore. Frank não estava mentindo. Gladys franziu a testa. Esse sujeito não trabalha sozinho, Art. Quando ele aparece, é porque alguém está comprando caos. Ele prepara o terreno, elimina obstáculos, inicia guerras. O detetive sentiu o peso dessas palavras. Marco Rossi podia ter sido apenas a primeira peça. Se Il Dottore estava no Bronx, a matança estava só começando. E o motivo era maior do que contrabando de bebida. Preciso da ficha completa, Gladys, e nomes de quem já esteve ligado a ele. Contatos, cruzamentos, o que tiver.
Você está caçando um fantasma, Art. Mas eu te dou o que tenho, respondeu ela, empurrando a pasta. Só tenta não morrer no processo, tá? Com a ficha embaixo do braço, O'Malley deixou o arquivo e acendeu um cigarro do lado de fora. A fumaça misturava-se com o frio cortante do fim de tarde. Agora ele sabia. Marco Rossi foi morto por alguém de fora. Alguém enviado por um grupo que ainda não havia se revelado. A fatia de pizza? Uma assinatura, um ritual, uma mensagem cifrada. A guerra no Bronx não era mais apenas entre mafiosos e policiais. Era algo maior. E estava só começando. Capítulo 6. Segredos no cofre de Isabella. O'Malley caminhava pelas calçadas do Bronx com os pensamentos girando mais rápido que os ventiladores enferrujados das delegacias. A ficha de Il Dottore pesava no bolso do paletó como chumbo. Um nome vindo do além-mar, envolto em sangue e desaparecimentos. A única certeza era que Marco Rossi havia sido marcado e executado com precisão cirúrgica. Mas por quê? E por que aquela pizza com queijo raro ao lado do corpo? Na mente de O'Malley, uma peça começava a se mover. Rossi tinha medo. Medo o bastante para esconder informações. E se algo estivesse guardado? Algo mais do que papéis e documentos. Algo que pudesse explicar o porquê de um homem simples se tornar alvo de um dos assassinos mais temidos do mundo mafioso. Havia apenas uma pessoa que podia ter acesso ao que Rossi escondia. Isabella, sua viúva. A casa dos Rossi estava silenciosa. O'Malley bateu a porta com os nós dos dedos e esperou. Nada. Bateu de novo, mais forte. A porta abriu com um rangido. Isabella estava lá, usando um vestido preto simples, os cabelos presos num coque. Seus olhos estavam inchados, mas alertas. Detetive, preciso falar com você de novo, disse ele, sobre o que Marco pode ter deixado para trás. Eu já contei tudo. Marco era reservado. Eu não sabia das coisas dele. Mas sabia que ele estava com medo, não sabia? Ela hesitou. O'Malley viu a sombra passar por seu rosto. Ele começou a dormir mal, se trancava no porão, ficava horas lá, falava sozinho às vezes. Eu perguntei, claro, mas ele dizia que estava me protegendo, que era melhor eu não saber. E você respeitou isso? Não somos todas burras, detetive, disse ela firme. Eu respeitei porque tinha medo. Eu vi o que o medo faz com um homem. Vi nos olhos dele. E agora ele está morto. O'Malley olhou em volta. Posso ver esse porão? Ela hesitou por um segundo, depois assentiu. O porão era úmido, mal iluminado. Cheirava a terra e a segredo. O'Malley desceu os degraus rangentes com cuidado. Havia uma mesa, ferramentas de cozinha, sacos de farinha, nada incomum. Até que notou algo estranho. Um tapete velho mal estendido no canto. Debaixo dele, um pedaço do chão parecia ter sido recém-cimentado. Ele bateu de leve. Soou oco. Preciso de uma pá. Isabella desceu com uma lanterna e uma pequena pá de jardim. Aqui. Ele cavou com cuidado. Alguns centímetros abaixo, a pá bateu em algo metálico. Um pequeno cofre. Com esforço, o puxou para fora. Não havia chave. Ele olhou para Isabella. Alguma ideia? Ela abriu uma gaveta e tirou um molho de chaves escondido dentro de uma panela. Marcos sempre dizia que se algo acontecesse, eu deveria usar essa. Uma das chaves funcionou. Dentro do cofre havia vários envelopes. Um deles, marcado com a sigla FBI, C, continha cópias de documentos datilografados e assinados por nomes de agentes federais. Inclusive D. Callahan, um nome que O'Malley conhecia. Envolvido em investigações federais sobre a máfia e recentemente afastado por conduta imprópria. Mas havia mais.
um caderno de anotações escrito à mão por Marco. Nele, ele detalhava nomes de intermediários, rotas de transporte e, o mais alarmante, pagamentos mensais feitos a um certo Capitão M. Claramente, o Capitão Thomas Miller. O'Malley fechou o cofre com as mãos tremendo. Isso aqui é uma bomba. Isabela o olhava em silêncio. Marco disse que estava coletando tudo isso, porque havia alguém tentando controlar mais que o álcool. Ele falava em tomar a cidade inteira. Disse que gente do alto escalão estava se vendendo por migalhas e que ele ia fazer a coisa certa. O'Malley respirou fundo. Ele queria derrubar tudo, mas pagou o preço antes do primeiro tiro ser disparado. Ele encarou Isabela. Vou levar isso. Se alguém souber que você me entregou, você está morta. Ela não respondeu, apenas assentiu, com os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair. O'Malley subiu do porão com o cofre sob o braço e o peso de uma verdade que agora não podia mais ignorar. A morte de Marco Rossi foi o primeiro movimento de uma guerra silenciosa, orquestrada por alguém que queria o Bronx de joelhos. E ele acabava de se tornar o próximo alvo.